Bom dia, Paulo César. Bom dia, Marta, para você e para quem está com a gente também. Bom, os deputados aprovaram, então, a polêmica PEC da segurança, depois de muitos acordos. E, embora esse assunto não tenha agradado o governo, essa aprovação, foi o caminho para a matéria poder avançar no Congresso, Exatamente. Aprovado em primeiro turno, com uma votação bem expressiva, considerável, já em segundo turno na Câmara, vai para o Senado para apreciação. Não deve ter dificuldades porque o texto foi alinhado entre base governista e oposição. Não agradou, chegou à conclusão, mas de fato as discussões que tinham nesses pormenores são bem relevantes e importantes para ser discutida talvez num outro momento. Isso deve ser levado em consideração. A PEC da Segurança Pública foi então aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Foram 487 votos favoráveis e 15 contrários. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, fez questão de dizer que a proposta, aprovada por maioria esmagadora, e quem sabe deveria ter sido de forma unânime, se torna o Estatuto da Vítima. O texto amplia as penas para estupradores, pedófilos, feminicidas, e o mecanismo também assegura a autonomia dos estados nas forças de segurança sem interferência da União, que era um problema a ser discutido. E isso possibilita ainda a integração entre as forças de segurança. Sem dúvida, esse foi o melhor caminho a ser seguido em um Brasil que deve ter como principal pauta nas eleições o modelo de segurança pública e justiça no Brasil, que não existe índice que aponte o que é melhor. Mas não é só sobre esse aspecto que eu quero chamar a sua atenção. É sobre um item que foi suprimido. É sobre a redução da maioridade penal que foi retirado, então, da PEC para não travar a votação no Congresso. Mas nós precisamos falar disso. De fato, não era o momento, nem a PEC adequada, mas precisamos debater com a sociedade esse assunto que envolve os menores. Afinal, aos 16 anos, o jovem pode votar, ele pode ser emancipado, pode trabalhar. E tem mais, os adolescentes de hoje não são mais os das décadas de 80 e 90, quando a formação social era bem outra, bem diferente. Talvez passou de fato da hora de atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, atualizar legislações, trazer o debate para a realidade do Brasil. Para se ter uma ideia, um levantamento feito pelo Sistema Nacional Socioeducativo em 2024 mostrou que 12.506 adolescentes estavam, lá em agosto daquele ano, com restrições e privação de liberdade. Lá entre 2021 e 2023, o Brasil registrou mortes violentas intencionais de pelo menos 15.101 crianças e adolescentes, com média de 13,5 mortes por dia. Pois é. Os dados são do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes. E aí o Ministério Público do Paraná alertou recentemente sobre a dificuldade de chegar a um denominador comum do volume de adolescentes que participam de crimes em todo o Brasil. A afirmação é por conta da maneira como são conduzidos alguns casos, com subnotificações e às vezes variações, inclusive nos registros. Mas a estimativa é que entre 1% e 2% do total de homicídios no Brasil tenham a participação de menores. Mas as penas ainda são brandas, não ultrapassa 3 anos de internação, que não é prisão e nem condenação, e que a gente tem que entender que realmente passou da hora de rever alguns conceitos legais. Não é um assunto que começou ontem e não é um assunto, Marta, que vai terminar hoje. Precisamos debater, precisamos colocar a sociedade nesse cenário para que um dia nós tenhamos mudanças compatíveis à realidade do Brasil. Afinal, ele está evoluindo e a população também.